e vamos aprender um pouco mais. Estamos chegando na reta final do Evangelho de Marcos, e hoje a ministração será sobre o sermão profético, o princípio das dores e a grande tribulação. Pastor, Deus lhe abençoe. Boa noite, amados irmãos, a paz e graça. Somos os remanescentes, né? Diante de um feriado desse, muitas vezes, em muitos locais de trabalho, o feriado imprensado, né? E aí muita gente viajou, mas nós estamos aqui firmes e fortes para louvar e adorar o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos trabalhar tanto essa quinta-feira quanto a próxima, para a glória do nome do nosso Deus, o capítulo 13 do livro de Marcos, 13, de 1 a 37. E eu vou dividir esse capítulo em 4 partes. Vamos trabalhar 2 partes hoje, na próxima quinta-feira a gente trabalha outras 2 partes, porque o tema é muito quente, é muito interessante, é um ponto do ministério de Jesus, onde ele já estava apontando para os últimos dias, e aqui, especificamente nesse capítulo 13, ele faz uma abordagem muito forte, muito poderosa, uma abordagem profética, onde ele levanta um tema que até hoje é muito debatido, é muito discutido, é um tema de muito enfrentamento teológico e de opiniões muito diversas. E é um tema que, particularmente, eu estudo há uns 35 anos já, comecei a estudar um dia desse, então, e assim, a gente ainda não tem uma plena, né, uma visão plena de todo o assunto. É um assunto muito complexo e que traz muitas divergências teológicas. Mas, graças a Deus, a gente tem um caminho para se trabalhar. É um tema onde, normalmente, os pregadores e os teólogos, eles traçam um panorama muito especulativo da coisa, e eu gosto de fazer um trabalho mais analítico. Então, a gente analisa o texto, a gente observa o texto, a gente contextualiza e faz uma abordagem dentro do texto bíblico. A gente trabalha sempre nas 4 linhas da Bíblia Sagrada, e o máximo que a gente consegue fazer é uma contextualização externa, mas isso é no máximo. Então, a especulação ela é mínima possível para evitar que a gente dê asas à imaginação. Antes de iniciar o texto, eu quero fazer uma citação do Dr. Enéas Togini. Dr. Enéas foi um dos digamos assim, levantados por Deus no início da Convenção Batista Nacional, quando houve a separação. Dr. Enéas Togini foi a mente teológica da convenção, e eu tive um prazer muito grande de ler sua literatura, estudar o seu material sobre escatologia. E ele tem uma mensagem aqui em seu livro, O Povo de Deus e o Arrebatamento. Ele fala assim: a porta da graça cerrar-se-á. Após a sua cerração, o mundo passará por um período de grande tribulação, a última semana de Daniel no capítulo 9. É o tempo que Deus tratará novamente com os judeus. Esse tempo é chamado de grande tribulação, o dia do Senhor. Então, quando eu li esse material do Dr. Enéas Togini, eu me revesti de mais tranquilidade para trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu estou fundamentado em nada mais, nada menos do que a mensagem do Dr. Enéas. E, a partir dele, a gente conversa sobre isso. No início das atividades da Convenção Batista Nacional, Dr. Enéas estabeleceu um padrão para se tratar desses assuntos. Um modelo pré-tribulacionista, mesmo sem ter contato com seus ensinos no início da minha vida cristã, compartilho com ele da mesma visão sobre o assunto. E, fundamentado nessa visão, desenvolvo esse tema com alegria e convicção teológica. Então, quando eu li esse material do Dr. Enéas, eu me senti aliviado, tranquilo, sem temor de trazer esse assunto aqui para a discussão dos irmãos. Tá? É um assunto que se debate bastante. Na sala do IBRA, nós tivemos uma teologia sistemática, nós fizemos 10 aulas, e foram 10 aulas de muita intensidade, trabalhamos uma quantidade de textos bíblicos extremamente grande,
trabalhamos as várias linhas de compreensão, mas no final das contas eu apresentei aquela linha na qual eu acredito que está de acordo e corrobora com a visão do Dr. Enéas, e assim vamos começar a nossa viagem. Marcos 13, de 1 a 37, diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Versículo 4. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhe: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar de sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, e até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Bom, vamos trabalhar esses 23 versículos no dia de hoje, e o capítulo todo eu divido assim. Do versículo 1 ao versículo 13, Jesus faz uma abordagem profética acerca dos gentios. Do versículo 14 ao versículo 23, essa abordagem profética muda de visão e passa a falar dos judeus, do povo de Israel especificamente. Do versículo 24 ao versículo 31, ele fala do julgamento final de judeus e de gentio. E do versículo 32 a 37, Jesus faz um apelo à vigilância quando ele fala sobre a parábola. É muito interessante que esse capítulo 13 de Marcos, ele tem um paralelo também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, há uma correspondência em Mateus 24, onde Jesus faz uma mesma abordagem, conta-se o mesmo teor da perícope aqui de Marcos. E em Lucas 21 também é abordado o mesmo assunto. Vale salientar que quando você compara os três textos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 24, ele é mais extenso, ele se prolonga em mais detalhes. Então, eventualmente, nós vamos pescar algumas coisas de Lucas e de Mateus, para que nós possamos preencher aqui o contexto do livro de Marcos, e a gente faça a nossa abordagem. Então, a gente vai oscilar um pouquinho nesses três evangelhos que vão nos servir de suporte. O Jesus está saindo do templo. E no momento em que Jesus está saindo do templo, ele é abordado pelos seus discípulos, e os discípulos olham para o templo e dizem: Vede, mestre, que construção magnífica. E quando você vai lá para Mateus 23, 37 a 39,
há uma mensagem um pouco antes de Jesus sair do templo, onde ele faz uma declaração desse nível: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Declaro-vos desde agora que a vossa casa ficará deserta, até o dia que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Uma declaração extremamente pesada, uma declaração recheada da mensagem em que Israel abandona a missão profética que Deus deu. Vale salientar aqui que não foi o contrário. Deus não arranca de Israel essa missão profética. Israel simplesmente abandona. E, de novo, há um contexto interessante, que o judaísmo que Jesus encontra ali não é mais o judaísmo de Moisés, não é mais a religião que Moisés criou, estabeleceu, não é mais a religião que Davi, não é mais a religião de Samuel, é uma outra religião que foi moldada sobre um padrão helenístico desenvolvido nos 400 anos do período interbíblico. Entre Malaquias e Mateus, ocorreu um período chamado período interbíblico, e nesses 400 anos, 200 anos de um reinado dos Macabeus, que desenvolveu um outro método religioso em Israel. Um método fundamentado no rabinismo, um método fundamentado no Talmud, na tradução oral. E quando Jesus chega e encontra aquele Israel da sua época, não era mais a mesma religião de Moisés. Por isso que Jesus clama, olhando para Jerusalém, e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. É uma declaração sofrível, agonizante, daquele que sempre cuidou de Israel como seu próprio filho, dizendo-se que Israel o havia traído tantas e tantas vezes. Deus lá em Isaías diz que todos os dias estendia a minha mão ao povo rebelde e contradizente. As declarações são fortíssimas. É muito pesado a situação que Israel se encontrava, e além de ter abandonado a visão profética que Deus havia dado através dos patriarcas, através de Davi, eles desenvolvem uma outra religião. E Jesus, percebendo tudo isso, diz: Israel, Israel, o que vocês fizeram com o dom que havia lhe dado? Eu preciso só aqui afirmar que eu não sou signatário da ideia de que Deus alijou Israel completamente do plano profético. Eu não sou signatário da teoria da substituição, onde se vê que a igreja tomou o lugar de Israel e assumiu todas as suas funções, e Israel foi eliminado, riscado do mapa profético de Deus. Eu não entendo assim, não sou signatário dessa teoria. Eu sou signatário da teoria da continuidade. Israel entrega, como que Jacó fez, com Esaú. Esaú entrega a sua primogenitura, assim foi Israel, entrega o seu direito profético de pregar o evangelho, e a igreja assume esse direito profético, dando continuidade àquilo que Deus havia feito para Israel, mas haverá de novo um momento em que Deus voltará a trabalhar com Israel. E Jesus fala aqui: até o dia em que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então haverá um momento em que Israel voltará a esse cenário, alvo da ação profética divina, e que Israel vai ser confrontado com a realidade de olhar para o Cristo, aqueles a quem eles traspassaram, e dizer: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aquele que nós matamos é o Cristo verdadeiro, que nos dará a salvação. Enquanto isso, a igreja segue o seu caminho, falando do evangelho, mostrando a grandiosidade do Deus que nos salvou, que nos resgatou. Então, eu sou signatário da teoria da continuidade. Porque, afinal de contas, como Paulo fala lá em Romanos 11, um texto difícil, complicado, nós fomos enxertados na oliveira brava. E a oliveira brava é o plano profético de Deus, onde Israel está na raiz, porque foi a partir deles que Deus estabelece o seu povo aqui na terra.
Também não sou daqueles que enxergam que a igreja sempre existiu ao longo de toda a história. Não, a igreja tem uma data de nascimento, tem uma certidão de nascimento, que foi a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. E ali, sim, inicia a atividade profética da amada do Senhor, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte e da qual nós esperamos aquele que vem nos buscar. Quando o Senhor deixa o templo, os discípulos ainda com os olhos cerrados, ainda envolvidos com aquela ideia da religiosidade judaica, da tradição dos fariseus, da tradição dos escribas, ainda envolvidos com aquela ideia de que Israel seria ainda a virgem pura, mostram para Jesus o templo, mas o templo foi aquele de quem Jesus já tinha saído. Eis que a vossa casa ficará deserta. Irmãos, e é muito interessante quando você começa a comparar a profecia de Jesus, dizendo que o templo de Israel ficaria desprovido do Deus de Israel. Aquela casa não seria mais casa de adoração. Aquela casa não seria mais o receptáculo do Espírito Santo. Os sacrifícios que seriam feitos ali não tinham mais sentido. Eis que a vossa casa ficará deserta. E quando a gente vem aqui para João 14,16, ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A ação espiritual, mística, sobrenatural, que Deus operava através do templo de Jerusalém, ela muda de lugar e passa a ser a igreja. A igreja passa a ser o templo do Senhor. Olha só o peso e a responsabilidade que nos é trazido, nós como igreja de Cristo. Aquele processo que Deus estabelece desde Moisés, com o templo, todo o poder, toda a glória, toda a graça que havia no templo de Israel, isso foi transferido através da descida do Espírito Santo no Pentecoste para nós, como igreja do Senhor Jesus. Olha o peso da responsabilidade que Deus está nos ensinando hoje. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É sabido que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele não trabalhava como trabalha nos nossos dias, na era da igreja, a partir do Pentecoste. No Velho Testamento, o Espírito Santo descia, usava o indivíduo como Deus determinava e depois voltava. Foi assim com Sansão. Sansão, quando cortou o cabelo, perdeu a força, foi preso, teve os olhos vazados, e lá no templo de Dagon, entre os filisteus, o cabelo cresce, o Espírito Santo volta para ele, recupera as forças e morreu com os filisteus. Com Saul do mesmo jeito, Saul quando foi ungido rei, o Espírito Santo tomou ele, mas quando Saul começa a desobedecer e começa a rejeitar a misericórdia e a obediência a Deus, o Espírito Santo sai dele, ele perde a unção e começou a ser aterrorizado por um espírito demoníaco. E quando chegava próximo dos profetas, o Espírito Santo o tomava, mas quando ele saía de perto dos profetas, o Espírito Santo o deixava. E Davi, quando foi ungido, vivia rogando ao Senhor: não tires de mim o teu espírito, porque ele viu o que acontecia. Mas não é assim com a igreja. Ele habita não somente conosco, mas habitará em nós, e ficará conosco até o dia em que Jesus voltar para levar sua noiva. Então nós temos uma unção maravilhosa e a certeza de que o Espírito Santo de Deus, muitas vezes eu ficava imaginando, e até quando orava dizia: Senhor, eu não sou digno de ser casa e morada do teu Espírito. Um pecador, perdido, que sequer consegue, numa luz, tateando, te encontrar, como você casa do teu Espírito Santo? E aí o Senhor falava: é a minha graça, é o meu amor, é o meu cuidado por vocês. E nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ele habita em nós.
E é interessante como, através de Cristo, ele estabelece um novo meio de adoração. Ele muda do movimento levítico, do protocolo levítico de adoração, e agora estabelece um novo modelo de adoração. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele elimina completamente todo o sistema litúrgico do templo. Além de esvaziá-lo da presença do Espírito Santo, ainda muda o conceito de adoração. Os adoradores agora não serão mais aqueles que irão ao templo, levando seus sacrifícios, levando o seu cordeiro, derramando sangue de bode, de cordeiro, lá no altar. Não serão mais aqueles que deverão obedecer uma lei em que, se a desobedecem, perderão o contato com Deus. Não, agora a adoração é através do Filho, aquele que foi constituído herdeiro de todas as coisas e que morreu como sacrifício único, perfeito, para que nós, inseridos dentro dele, possamos ter o acesso a Deus e a salvação e a vida eterna. E agora a adoração é através desse conceito novo de vida que Jesus estabelece para nós e para todo aquele que crê. Ele tira do templo de Israel e passa para a igreja. Agora vocês são os detentores da verdadeira adoração. Por isso que Jesus disse, quando mostraram o templo para ele, disse assim, isso não vai ficar pedra sobre pedra, porque não tem mais relevância. O reino de Deus se estabelecerá a partir da igreja, da noiva. Por isso que eu falo que o peso que nós carregamos é muito grande, a responsabilidade é grande, porque Deus estabeleceu essa igreja para falar do Evangelho e preparar o mundo para a sua chegada, para o julgamento de todos. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achavam-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Esse texto, essa parte de Marcos aqui, que é o versículo 3, ela é muito resumida. E aí a gente tem que apelar um pouquinho para Mateus. Porque Mateus 24, ele nos dá 24:3, ele nos dá uma amplitude maior. Ele fala assim, Mateus 24:3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A partir de Mateus, nós percebemos que os discípulos fazem três perguntas. Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Obviamente, eles estavam se referindo à informação terrível de que o templo seria arrancado todas as pedras do fundamento e não ficaria nada. Porque se os irmãos lembram bem, o templo era como se ele fosse um pré-moldado, porque as pedras foram cortadas longe, as pedras de mármore eram trazidas para o local e elas eram encaixadas, porque não poderia haver o barulho de ferramentas, não podia ser feito naquela hora, tinha que ser encaixado. O templo de Jerusalém ele tinha que ser encaixado, era um pré-moldado. A única coisa que era mesmo mais firme era as pedras do fundamento. Tinha as pedras que faziam a base sólida para o piso, para que os sacerdotes entrassem, tanto do santo do lugar quanto do santo dos santos. Então, quando Jesus aponta para o Santo dos Santos, ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele estava apontando para um evento que aconteceria provavelmente entre uns 35 a 40 anos depois. No ano 70 da era cristã, para abafar uma revolta dos judeus, o general Tito, ele invade aquela região da Judéia, invade Jerusalém, depois de um cerco de 6 meses, ele entra em Jerusalém. E os judeus que permaneceram, os rebeldes, eles se fecham no templo e eles mesmos ateiam fogo no templo, porque eles não queriam se tornar escravos dos romanos. E os romanos ficaram como que observando toda aquela estrutura do templo ser consumida pelo fogo. Eles sabiam que os elementos do templo, que era feito de ouro,
de prata, haviam pedras preciosas, estavam lá dentro. Então eles ficaram aguardando o fogo tomar conta de todo o templo para eles entrarem. E como eles viram que o fogo era muito forte, eles supuseram que o ouro foi derretido. E como o ouro foi derretido, o que aconteceu com o ouro? Ele escoou pelos fundamentos do templo. Então os soldados romanos começaram a arrancar todas as pedras fundamentais do templo, procurando o ouro que havia sido derretido. Não sobrou nada. A única coisa que sobrou foi um muro, que era o muro que dividia o átrio dos gentios do santo lugar, que é o chamado Muro das Lamentações que tem hoje. A única coisa que sobrou. A história é terrível. A história é terrível. E os discípulos, impactados com essa informação de que o templo seria destruído, perguntaram para Jesus: quando é que isso vai acontecer? Que esse não haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles emendaram logo 3 perguntas, uma atrás da outra. E é aqui, fundamentado nessas 3 perguntas, que o capítulo 13 de Marcos vai trabalhar. Ele vai trabalhar sobre 3 aspectos fundamentais. O primeiro, a época, a era dos gentios. A segunda, a época em que Deus voltará a trabalhar com os judeus, profeticamente falando. E a terceira, o julgamento final de todas as coisas. Porque é que eles perguntam: e do fim do mundo? E do fim do mundo. É interessante que o doutor Enéas, nesse livro sobre arrebatamento, ele não toca muito nesse assunto, porque ele volta completamente para a questão do arrebatamento em si, mas ele traz a ideia de que esse julgamento é um julgamento que vai trazer temor a todos. Ele diz que se a igreja não tivesse sido já levada, até sobre ela, o temor e o medo seria estabelecido. Porque vai ser o dia da vingança de Deus contra toda a obra maligna que foi feita aqui na terra. Toda a obra maligna. Então vai ser, como o Velho Testamento chama essa grande tribulação, de o dia do Senhor. É o dia da vingança. É o dia em que não haverá mais nenhuma desculpa para quem quer que seja. Deus exercerá toda a sua capacidade de julgamento e juízo sobre toda a humanidade. E aí o doutor Enéas fala: graças a Deus nós estaremos livres desse julgamento, porque esse dia não é para nós. Graças a Deus nós já estaremos guardados no sangue do Cordeiro, porque esse dia não é para nós. É interessante notar que no capítulo 13, versículo 10 de Marcos, ele fala: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus aqui começa a desenhar um panorama futurístico do que seria e se tornaria a igreja. Irmãos, quando a gente olha um pouco a história, você percebe que desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desce em Pentecoste e começa a vida apostólica, o trabalho dos apóstolos começa a se expandir e eles começam a sair de Jerusalém, vão para Samaria, vão bater em Roma, vão até a Espanha, vão até os limites do mundo daquele primeiro século. O cristianismo se expande de uma forma tal que molda uma parte do mundo. O mundo ocidental foi obra e arte da igreja. Esse mundo ocidental na qual nós estamos inseridos foi obra e arte da igreja. E por um período, o mundo oriental teve um impacto muito forte também da igreja cristã, a partir da igreja de Constantinopla com o Império Romano do Oriente. No entanto, o levante muçulmano, a partir do século VI, foi muito importante para restringir a ação do cristianismo no Oriente. A expansão muçulmana segurou o cristianismo. E o cristianismo ficou da Turquia entrando para a Europa. E o mundo ocidental, tanto o Novo Mundo, como as Américas, como a Oceania, toda essa região foi impactada pela religião cristã. O cristianismo foi bater até em Macau, na parte inferior da China. Há relatos de igreja cristã do século 13, 14 no Japão. Há relatos de uma igreja cristã forte no século 12 na China.
O único lugar que não tem relato de igreja cristã é na Índia. E olha que os britânicos tentaram, mas não conseguiram. Essa igreja cristã, fundamentada ou não, herética ou não, desviada ou não dos princípios apostólicos, ela leva o princípio do evangelho a todo o planeta. Essa igreja, a partir de um grupo de 12 homens iletrados lá da Judéia, se expandiu de tal forma que dominou o mundo. Essa igreja. Quando Jesus começa a descrever as ações e os impactos dessa igreja no mundo, ele começa como quem tendo uma visão profética muito profunda a descrever que essa igreja iria causar um impacto social, moral e religioso na humanidade. E foi o que aconteceu. Esse movimento da era gentílica, esse movimento da era apostólica em todo o mundo, foi desenvolvida e prevista por ele como um momento em que a igreja se estabeleceria dominante e influenciadora em toda a terra. Quando nós olhamos para a história, irmãos, nós vemos que a partir do século V, ano 474, quando Roma foi invadida pelos vândalos, que eram as tribos bárbaras que vieram lá da Alemanha antiga, desceram ali o rio e entraram em Roma, eles acabaram com Roma. Já havia um império romano do Ocidente muito frágil, muito fraco, e quem sustentou, quem manteve aquela região em pé, quem negociou com o rei vândalo, foi o bispo de Roma. O bispo de Roma, ele faz um trabalho político espetacular, consegue com que os vândalos, com que os bárbaros saiam de Roma, mantém Roma em pé, reestrutura Roma, começa a fazer vários conchavos políticos e Roma começa a se estruturar novamente. E o bispo romano começa a ter uma influência sobre toda aquela região. É o momento das cruzadas, é o momento de uma montagem de estados nacionalistas, como a França, Portugal, Espanha, a Áustria-Hungria, a Prússia, Inglaterra, e a igreja formada nesse contexto é a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja, a Igreja Apostólica Romana, porque nós somos apostólicos, não somos romanos, nós somos signatários da doutrina apostólica, só não somos romanos. A não ser que alguém tenha nascido em Roma, na Itália. Aí não vale. Mas essa igreja católica apostólica romana tem domínio sobre todo o mundo de até então, pelo menos até a Turquia, de 474 até o ano de 1453. 8 de maio de 1453, queda de Constantinopla. A partir dali você vê uma série de pessoas, sábios, letrados, homens intelectuais, que vêm de Constantinopla, fugindo do cerco muçulmano, vão para a Europa e dão início na Europa o que nós conhecemos como renascimento cultural. E aí a coisa anda e explode na chamada Reforma Protestante, e aí a Reforma Protestante desanda na Europa e chega aos nossos dias como nós somos hoje. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, nesses 13 primeiros versículos, do versículo 3 ao versículo 13, Jesus traça um panorama do que é o mundo sob a influência dessa igreja. O que é o mundo sob a influência dessa igreja, irmãos? E a história relata cada coisa absurda que a igreja cristã fez. Mesmo quando católica, mesmo desviada de uma fé primária dos apóstolos, mesmo com um modelo cristão desconectado de Cristo, essa igreja católica, ela estabelece um padrão religioso e domina o mundo de até então, mas começa a se envolver com várias outras atrocidades, com imoralidade, com corrupção. E o evangelho, ao longo desses 12 séculos, de 474 a 1453, o evangelho praticamente fica renegado a grupos pequenos que se levantavam contra essa igreja tão
fragilizada e longe do alvo, que é o Evangelho de Cristo. E nesse período foram guerras, uma conturbação, uma humilhação, uma perda de visão ministerial, um período de 12 séculos negros. Não é à toa que a história chama esse período de Idade das Trevas. Uma impossibilidade de evolução intelectual. O povo foi privado de ver, de ler a Bíblia. O povo foi privado de ouvir a mensagem do Evangelho. Momentos terríveis. Não tem nem como eu descrever em poucos minutos aqui para vocês. Quando você olha para a história, chega a dar um calafrio e vê o que é que a igreja se tornou. E Jesus, nesses versículos aqui, ele meio que descreve tudo isso. Ele meio que traça um panorama do que a igreja deveria, o que ela se tornou e como isso foi revertido. Quando nós olhamos a história dos últimos 2 séculos, nós percebemos que estamos retornando a um período religiosamente, espiritualmente medíocre novamente. Parece que nós estamos retornando a uma idade das trevas. Não mais com o catolicismo romano, mas sim com o protestantismo, com toda a sua força, com todo o seu vigor, com todo o seu poder, com toda a sua intelectualidade, mas o protestantismo atual, do nosso contexto, está frágil, está fraquejando diante da missão de falar do Evangelho. Hoje há uma linha que dividiu aquelas igrejas que creem na Bíblia e outras que não creem, que simplesmente seguem um caminho absurdo, de uma teologia da prosperidade absurda, que crucifica todo o Evangelho. Todo o Evangelho. E se perde o nosso maior alvo, que é falar de Jesus, de sua morte e ressurreição. É absurdo o que nós temos visto por aí. Graças a Deus, ele ainda mantém firme alguns que não dobraram o joelho diante de Baal. E que nós sejamos essa resistência a falar do Evangelho. A verdadeira fé em Cristo será vituperada, perseguida, corrompida. Aqueles que a defendem serão perseguidos e martirizados. A era dos mártires ceifou milhares de homens, mulheres e crianças que não aceitaram renegar seu Senhor e Salvador. Ainda hoje, homens e mulheres são mortos, são assassinados, porque não renegam o nome de Jesus. É porque no nosso conforto, a gente não consegue sentir sequer cócegas disso. Mas há muitos dos nossos irmãos na África, na Ásia, na Coreia do Norte, que eu nem sabia que tinha crente lá. Eu ouvi relatos de crentes lá dentro da Coreia do Norte. Eu não sei se eu já falei aqui, mas os irmãos da Coreia do Sul, eles mandam balões. Esses balões de ar, eles vão com versículos bíblicos registrados lá. Textos, às vezes, completos. Porque na Coreia do Norte é proibido o uso, o porte de qualquer texto bíblico. Se um cidadão norte-coreano for encontrado com texto bíblico, ele é condenado ou à prisão perpétua ou à morte. Lá a ordem é o culto ao o gordinho lá. Entendeu, gente? E às vezes a gente, no nosso conforto, não imagina quanto dos nossos irmãos estão sofrendo essa perseguição. Não vou longe, não. Na Espanha, onde está lá o nosso irmão, o pastor Dagnaldo, que eu tenho uma vontade muito grande de conhecê-lo e tomar uns 2 cafés com ele. A Espanha é um lugar de pregação muito difícil. Portugal é um lugar de pregação muito difícil. Você tem uma chamada ainda da minha época, mas ainda continua, chamada Janela 1040. Eu era menino, já ouvia isso. Um dia desse, tem uns 10 anos que eu era menino. Ainda continua uma área muito restrita para a pregação do Evangelho. E é essa a igreja de Cristo que ainda enfrenta essas dificuldades. E nós, no nosso conforto ocidental, tem uma frase, essa frase mexe muito comigo. É assim: as igrejas estão cheias de pessoas vazias,
da mensagem do Evangelho. Isso mexe muito comigo, sabe, irmãos? Isso mexe muito comigo. A fé bíblica foi desmontada, transformada em instrumento de coerção, transformando a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em uma manifestação folclórica, criando uma igreja falsa, um evangelho mentiroso e uma multidão de pessoas enganadas. Precisamos falar disso. Precisamos levantar esse lema, contestar, não aceitar esse tipo de evangelho fraudulento que vem sendo pregado por aí. 1 Timóteo 4:1-3 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E essa apostasia não é só abandonar, não. Essa apostasia é colocar algo sobre, é sobrepor a fé, é colocar algo que não é fé sobre a fé. Eu lembro que quando eu era criança, a gente fazia alguns trabalhos, e como a gente não tinha muito acesso a fazer cópias, se você errava, você passava um corretivo, e aí você colocava alguma coisa por cima. Pronto, essa expressão significa isso. É como se eles tivessem passado um corretivo em cima da fé verdadeira e colocaram outra coisa em cima, sobrepor uma outra fé em cima. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e porquanto conhecem plenamente a verdade. Tem mais. 2 Timóteo 3, de 1-9. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois estes se encontram os que penetram só retardamente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Essa é a descrição desse momento em que Jesus traça o panorama do versículo 3 ao versículo 13. É esse o contexto do chamado período da igreja, era da igreja, em que a fé se levanta forte e poderosa, como nós vimos em Atos dos Apóstolos, e ao longo do tempo ela vai se esvaindo. E Deus levanta homens, e Deus levanta mulheres resistindo a essa apostasia, e a fé continua sendo deturpada, continua sendo corrompida. E Deus levanta homens, e assim foi toda a história da igreja até chegar nos nossos dias. Que nós sejamos aqueles que resistam, irmãos. Que nós sejamos aqueles que falem do Evangelho. E eu quero mais um texto aqui. Esse texto, ele é muito forte. Judas 3-13. Eu vou me estender um pouco porque eu preciso falar desse assunto. Esse assunto eu preciso falar, porque é necessário que nós falemos desse tipo de assunto para que possamos ter isso em mente e ficar gravado na nossa mente, para que nós possamos ser trabalhados e sejamos aprovados por Deus para resistir a esse tipo de tentação de mudança da fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo,
Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O texto é muito pesado. Mas o texto, ele serve para nós como uma placa de advertência, para que as nossas vidas com Deus, com Cristo, estejam alinhadas com a fé bíblica, para que nós não percamos o alvo, o caminho de servir ao Senhor nosso Deus através do conhecimento bíblico. A revelação de Deus nas Escrituras, ela nos levam e nos ligam a Cristo. É através das Escrituras que nós entendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Ele fala para nós poderosamente através das Escrituras Sagradas. E não podemos, em hipótese nenhuma, largar, deixar de lado. Conta-se a história que uma seita, vocês conhecem o nome desse indivíduo, Jim Jones. Certa vez ele chegou para o seu grupo de fiéis e, segurando uma Bíblia da King James, que é do rei Tiago, que era uma Bíblia tradicional dos Estados Unidos, ele falou e disse o seguinte: esse King James é um homem corrompido, idólatra. Não mais ouviremos o que está escrito aqui. A partir de agora, a minha palavra será a revelação de Deus para vocês. E é assim que começa uma seita. E é assim que se desvirtua a fé. No momento em que você se separa da Bíblia Sagrada. Vou só riscar aqui a segunda parte. A segunda parte, Jesus vai tratar acerca dos judeus. Do versículo 14 até o versículo 23, Israel volta para o centro da atividade profética de Deus. Deus vai voltar a trabalhar com a nação de Israel, agora de uma forma muito explícita. E aqui entra o período da chamada Grande Tribulação. É interessante notar que no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus vai entrar nesse panorama do trabalhar de Deus com os judeus para o fim, na época do fim, Jesus ele estabelece, ele cita: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, que ele entenda. Ele faz essa citação do profeta Daniel, e isso nos remete ao capítulo 9 de Daniel, Daniel 9, de 24 a 27, onde ali está uma profecia, que é a chamada profecia das 70 semanas de Daniel. Essa profecia, ela poderia ser descartada, ela poderia ser nem lembrada, mas Jesus lembra dela. O fato de Jesus citar essa profecia lá em Mateus 24, nos dá a condição de puxar ela para a nossa mesa de estudo e analisar muito bem essa profecia. Por isso que nós entendemos que esses versículos do 14 até o 23, Deus volta a trabalhar com Israel já no final
no momento final, prestes a ele retornar para o julgamento de todas as coisas, porque ele cita a profecia do profeta Daniel, Daniel 9, 24 a 27. Eu vou disponibilizar para o Davi, para ele colocar nos grupos, 2 videoaulas que eu fiz para o IBRA. Eu não vou ter condições de trabalhar isso aqui, porque é um pouco longo. A gente levou quase 1 hora, foram 40 minutos, 80 minutos para falar sobre Daniel 9, 24 a 27. E aí eu vou deixar com ele, para ele depois distribuir, se os irmãos permitirem. Não tem nada demais, não tem heresia, é bem interessante. Eu estou bem vestido, estou bonitinho, barba feita. Entendeu? Mas eu trabalho essa questão da profecia de Daniel para que possa ser algo mais elucidativo, para que a gente entenda exatamente o que Jesus quis dizer quando ele cita o profeta Daniel. E ele cita o profeta Daniel já com o objetivo de traçar o panorama de que Deus, passado o período da atividade da igreja, a partir de agora, ele vai voltar a sua atenção profética para resgatar a Israel. Eu não consigo ver a infidelidade de Deus a Israel. Em vários momentos eu vejo a infidelidade de Israel para com Deus. É só chegar lá nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os textos se amontoam nas vezes em que Deus acusa Israel de infidelidade. Inclusive, ele chega ao ponto de mandar Oséias tomar uma prostituta, se casar com ela, para mostrar o quão infiel Israel é. Mas eu não consigo ver em momento nenhum Deus sendo infiel com o povo no qual ele fez uma aliança. Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Deus é fiel apesar da nossa incredulidade. Deus é fiel apesar da nossa fragilidade. E eu não consigo ver o fato de Deus realizar uma aliança com o povo de Israel, seja através de Abraão, seja através de Isaac, seja através de Jacó, na pessoa de Moisés, lá no Monte Sinai, quando eles recebem a lei, com Josué na entrada de Canaã, com Davi, quando ele estabelece o reino de Davi, com Salomão, quando ele diz que nunca faltará um rei no trono de Israel. Em nenhum momento Deus estabelece a sua infidelidade. E não vai ser agora que ele vai ser infiel com Israel. Ele volta a trabalhar com Israel. Ele volta à sua atividade com Israel. É interessante, capítulo 2 de Tessalonicenses, 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Lucas 21, 20, Jesus fala assim: quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Muitos autores colocam esse versículo lá no ano 70. Mas no ano 70 não aconteceu esses detalhes e não foi o abominável da desolação. A profecia de Daniel, ela ultrapassa os limites do ano 70. Ela ainda não ocorreu, é um evento futuro. Quando a gente analisa todos os detalhes da profecia, você percebe que é algo que ainda não aconteceu, que aponta para um futuro, inclusive um futuro além dos nossos dias. Porque revela a necessidade de um templo a Israel. Israel não tem templo ainda. Há uma questão a se discutir em Israel, primeiro porque Israel não acredita mais na necessidade do templo. A religião judaica que é hoje trabalhada, que é hoje exercida em Israel, não é a mesma religião de Moisés. Não é. É muito parecido com aquilo que era entendido como religião na época de Jesus. Hoje é uma religião dos fariseus, misturada com um movimento rabínico de quase 2000 anos, e a base da religião judaica hoje é o chamado Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma tradição oral e a tradição escrita que foi desenvolvida ao longo dos anos e que fundamenta a religião judaica. Eles não esperam mais o Messias, eles não precisam mais do Messias, eles não esperam mais, eles não têm mais a necessidade de reconstruir o templo.
apesar de ter um instituto lá em Israel chamado Instituto do Templo, onde ele já tem todo o material pronto. As pedras já estão cortadas, o tabernáculo já está pronto, o Santo dos Santos preparado, a estola sacerdotal pronta, o tumim e o umim está tudo pronto lá, a roupa do sacerdote está pronto, tudo está pronto. Só falta duas coisas. Primeiro, a Arca da Aliança, que segundo alguns arqueólogos judeus está lá do lado oriental de Jerusalém. E lá eles não entram de jeito nenhum, porque os muçulmanos não deixam. E segundo, o local do Templo de Salomão, hoje, é ocupado por uma mesquita. Então, eles têm esses dois problemas. Se não fossem esses dois problemas, o Templo de Jerusalém já tinha sido construído. Mas eles não precisam mais do templo. Hoje, o judaísmo fala o seguinte: não precisa mais sacrificar ovelha nem bode, não precisa mais do Santo dos Santos. Se você se tornar um judeu praticante do Talmud, é o suficiente para que Deus pague os teus pecados. Acabou. Não precisamos mais do Messias, porque o judaísmo, a religião judaica, o Talmud, nos salva e nos leva até Deus. São palavras de um rabino chamado Moisés Maimônides, chamado Rambam. É considerado um dos maiores rabinos de toda a história de Israel. São palavras dele. E isso no século XIII. Imagina o que é que eles não pensam hoje. Então eles não precisam disso. O judaísmo está colapsado. A religião judaica hoje ela está colapsada. Por um lado, envolvida com paganismo. Por outro lado, envolvido com o misticismo da cábala judaica e da religião talmúdica. E esse tipo de religião vai ser atraída facilmente para os braços do anticristo. E é isso que Jesus está falando. Marcos 13, 4 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Em Mateus 24, 15 fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. Na próxima quinta-feira, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão da profecia de Daniel, e vocês vão mergulhar um pouco mais nessa mensagem profética que a gente extrai de Daniel, traz para cá, para o Evangelho, e nos aponta como um farol para o futuro, para a vinda de Jesus. E é um trabalho um pouco metódico, mas trabalhoso, né? É um labor teológico muito bem feito, exige inspiração e transpiração, mas é necessário para que a gente possa quebrar esses argumentos. Eu não posso passar por esse texto e deixar vocês sem essas informações, senão eu não vou dormir. Normalmente eu já não durmo. Então, se eu não trouxer essas informações para vocês, eu preciso mostrar a vocês o que o texto fala. Não podemos passar por um texto desse e ficar inertes. E se for o caso, eu negocio com o pastor Evanilson mais uma quinta-feira. Eu sei que ele vai liberar, se for o caso. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Próxima quinta-feira a gente dá continuidade. Vamos entrar um pouquinho. Eu vou disponibilizar para o Davi as duas aulas. É interessante que vocês puderem dar uma lidinha. Tá? Bota lá no 1.5, na velocidade 1.5 para ir mais rápido, né? Porque às vezes eu falo um pouquinho lento. E aí na próxima quinta-feira a gente trabalha um pouco melhor esse assunto. Que Deus nos abençoe. Você não tomou uma aguinha, pastor? Você não tomou nenhuma água? Obrigada, pastor. Uma aula, né, para a gente. A gente vai poder assistir o vídeo antes da próxima quinta, né, pastor? Que você vai disponibilizar. Já dá um suporte para a gente aqui, quando estivermos aqui. Amados, vamos estar de pé. Como é bom estudar a palavra do Senhor. Que bom que você está aqui. Tem algum visitante nessa noite que está aqui conosco? Não tendo, gostaria de convidá-lo a servir ao Senhor com alegria através dos dízimos e ofertas. Você vai poder adorar o Senhor agora, aproveitar e abraçar a pessoa que está do seu lado, né? Agradecemos a sua estada aqui e procure, né, estudar os vídeos, né? Todos os vídeos acerca do Evangelho de Marcos estão no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma quinta-feira, vai lá, veja a data, peça auxílio a mim ou o pessoal da comunicação, Michael, que ele pode conseguir para você, lhe enviar o link, e assim você estudar conosco o Evangelho de Marcos. Amém? Amém, Jesus. Muito obrigada por essa noite, pelo estudo ministrado aos nossos corações. Protege, Senhor.
Nos ajuda a guardar a nossa fé, nos protege da mistura, ó Deus, com o mundo, com a sua maneira de enxergar, de viver, com a sua cosmovisão, com as suas mentiras, seus sofismas. Nos protege, Senhor. Nos ajuda a guardar a tua palavra santa, a sua palavra imutável, a tua palavra, Senhor, que chegou até os nossos dias, custando o sangue de tantos homens e mulheres fiéis a ti. Não nos deixa, Senhor, permitir que a tua palavra seja tão, ó Deus, mudada, tão... Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda, Deus, a conhecer o Senhor cada dia mais. Ó Deus, usando a bênção de termos o Teu Espírito morando dentro de nós, nos ensinando todas as coisas que devemos conhecer ao Teu respeito, como também nos dizendo tudo aquilo que devemos falar quando pregarmos o Teu Evangelho, diante dos simples ou diante de autoridades. Nos dá graça, Senhor, e revelação da Tua palavra. E que o Teu povo, que aqui está e nos acompanha também pelas redes sociais, a todos eles eu digo assim, que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção e, ó Deus, as consolações do Teu Espírito abençoe e alcance cada pessoa, que abençoados dizem amém. 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 Deus abençoe e vão em paz.